Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações do sininho. Deixe o seu like no joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, fique à vontade em deixar um comentário. Faça sua pergunta. Vamos começar. Portanto, aquela tripartição tão solenemente instituída ao início do capítulo não prevalece. Pensando bem, há apenas um modo. O tema da liberdade se apresenta novamente nesse texto de maneira bastante articulada e nada fácil se compreender. Esta passagem, entretanto, com sua chamada ordem antiga e o período final do capítulo, mas as repúblicas há mais vida, são bastante expressivos e úteis. O autor liga novamente em seu discurso a liberdade à república, e a república que ele descreve é a cidade da qual Maquiavel é cidadão. Na realidade, Florença e Veneza, ainda que de modo diverso, foram as cidades que souberam construir, no período de seu surgimento e consolidação, uma ordem política e administrativa que correspondia inteiramente às suas características sociais e à sua capacidade produtiva. Mais uma vez, a Guerra de Pisa, tão importante para os florentinos, a cidade tinha sido conquistada pelos florentinos em 1405, mas libertou-se em 1494 após a invasão de Carlos VIII. A reconquista definitiva pelos florentinos, longo e extenuante, ocorreu em 1509. Talvez seja útil recordar que Maquiavel desempenhou um papel importante na reconquista de Pisa. Capítulo 6. Moisés libertou os hebreus do cativeiro egípcio. Ciro fundou o Império Persa, 6 a.C. Teseu e Rômulo pertencem às lendas de fundação da cidade de Atenas e Roma. Notar, no entanto, que as fronteiras entre o lendário e o histórico no tempo de Maquiavel estavam longe de coincidir com as que traçamos hoje. Ocasião, terceira palavra-chave deste capítulo. Vimos antes de virtu e fortuna e agora ocasião, que é a possibilidade de usar a virtu, a articulação entre esses três conceitos, é particularmente evidente nesse período, sobretudo na última parte, em que Maquiavel sublinha a ligação por meio de um paralelismo de frases. E sem ocasião, a virtu, como sem a virtu, a ocasião. Pregare, no original, que pode ser traduzido também por rezar. Lefort vê aqui uma crítica de Maquiavel à política de Savonarola. 4. Frade dominicano que liderou em Florença como pregador e prior do convento de São Marcos, uma luta direta contra os Médici e a corrupção que se praticavam em Florença. Essa luta era paralela a outra que tratava contra a corrupção na corte papal. Depois da expulsão dos Médici, em 1494, Savonarola dirigiu, juntamente com Antonio Soderini, os ordenados da República recém-instaurada. Foi particularmente ideia para instituir um grande conselho à maneira dos venezianos. Morreu na fogueira em 1498. A morte de Savonarola representa o fracasso definitivo da ideia comunal em Florença. E a posição de Maquiavel em relação à figura do frade é marcada ao mesmo tempo pelo respeito e pela distância. Hierão, tirano de Siracusa de 269 a.C. a 215, aliou-se aos romanos, a quem sempre se manteve fiel. Nada lhe faltava para reinar exceto um reino. Citação inexata, como quase todas de Maquiavel, de Justino, Epit 23:4. Prosus ut nihil ei region dae praetere regnum videratur. Capítulo 7. Ver capítulo 4. Dário dividiu o reino em satrapias. O estudo é visto como um organismo vivo, uma planta donde a metáfora das raízes e ramificações. Os atos Sforza, ver capítulo 1, ainda estavam bastante próximos da época de Maquiavel. Quanto a Cesare Borgia, ver capítulo 3. Maquiavel, por duas vezes e por longos períodos, testemunha ocular das suas ações. O apelido provinha do título com que o Papa Alexandre VI havia investido seu filho Cesare. Este antes havia sido ordenado cardeal. Depois renunciou à função eclesiástica e obteve de Luís XII o condado de Valença, promovido a ducado e o título de duque de Valentinianos.
Outra metáfora, desta vez de caráter artesanal, trata-se das fundações, que os construtores preparam para as casas. Observamos a curiosa situação dentro do qual se desenvolve o discurso neste capítulo e com vistas a esse personagem, que seria um exemplo ao avesso. Maquiavel não encontra melhor exemplo para dar do que o de um senhor que perdeu clamorosamente seu reino. Uma expressão semelhante a essa Maquiavel usa o propósito de si mesmo na carta dedicatória do príncipe, vê na página 130, grande e contínua maldade da fortuna. Ludovico, o Mouro, protegia tanto Catarina Sforza, senhora de Forli, quanto Giovanni Sforza, senhor de Pesaro, seus parentes. Naquele momento, de fato, os condottieri mais poderosos eram os barões romanos, como os Orsini, Colonna e Savelli, ou os príncipes da Itália Central, como Vitelli e Paglione, inimigos naturais do Papa. Livro capítulo 3. Após esse acordo, o Papa obteve para seu filho 300 lanças e 4.000 soldados suíços. O exército de Orsini, comandado por Paolo, devido à incerteza de Paolo Orsini, o Valentino não conseguiu ocupar Bolonha. Urbino foi conquistado em 1502, exatamente no dia em que Cesare conquistava Urbino. Maquiavel estava com ele, como observador da República Florentina. As cartas de Maquiavel durante aquela missão, que indicavam a periculosidade do duque e sua astúcia e capacidade, foram criticadas num primeiro momento em Florença, onde se acusava Maquiavel de ultrapassar os limites de observador que lhe tinham sido designados somente em meados do mês seguinte. Com a precipitação dos fatos, a insistência de Maquiavel superou o ceticismo florentino, do que temos uma prova na carta de Piero Soderini, datada de 14 de novembro de 1502, em que se reconhece a imensa força do duque e oferece aliança. Magione é um vilarejo vizinho a Perugia. Estavam presentes à reunião os Orsini, Bentivoglio, os Baglioni, os Vitelli, Oliverotto Fermo e Antonio de Flinaro, Ejado de Siena. Maquiavel retoma aqui livre e rapidamente o que havia narrado nas cartas do governo florentino durante sua missão junto ao Valentino, mais longamente na obra, descrição da maneira como o Valentino assassinou o viteloso Vitelli, Oliverotto de Fermo e o Sr. Pagolo e o Duque de Gravina Orsini. Paolo Orsini, inclusive em nome dos outros, reconciliou-se com Valentino em Imola, em 25 de outubro de 1502. Vamos parar por aqui, depois eu continuo. Tenha uma excelente semana, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like e subscrever. Obrigado, boa tarde.